Junta-se agora a nós, através de Skype, do Brasil, Elísio Estanque, especialista em Sociologia do Trabalho. Muito bom dia. Eu começava por lhe perguntar, para já, qual é a sua opinião em relação a isto. Há prós e contras nas duas opções, mas o que é que será melhor, efetivamente, para as pessoas? Horários flexíveis ou a estabilidade de um horário fixo? Muito bom dia. Olha, o tema é realmente muito interessante e atual, mas é também um tema extremamente complexo, no sentido em que as questões laborais, de facto, nós sabemos que elas sofreram um impacto tremendo no contexto da pandemia do Covid-19, e isso, de facto, implicou uma aceleração, uma catalisação de uma tendência que de facto já estava instalada, já estava em curso, de recurso às novas tecnologias, às plataformas digitais, ao trabalho à distância, ao trabalho em casa e, portanto, as questões o problema da conciliação entre horários de trabalho e tempos disponíveis para dedicação à família era um tema que as entidades ligadas ao campo laboral já vêm discutindo há bastante tempo, designadamente a partir dos porta-vozes dos trabalhadores, os seus sindicatos e as suas estruturas e federações, e, portanto, os governos são pressionados para tomar medidas nesse sentido, uma vez que, como sabemos, grosso modo, desde a década de 90 do século passado, com a globalização da economia, com a competitividade a aumentar e as exigências do ponto de vista também da incorporação de novas tecnologias, da robótica e de novos sistemas informáticos, criaram imensos problemas e alteraram, digamos assim, o velho modelo de organização das relações de trabalho a nível internacional e designadamente também nos países ocidentais, nos países mais desenvolvidos. Portanto, o tema é extremamente complexo. À partida, em teoria, flexibilidade que permite uma conciliação e um equilíbrio entre os tempos para dedicação às crianças, à família e à autogestão, no sentido de, com isso, se combinar a possibilidade de responder também às exigências profissionais. Em tese, dir-se-á que é positivo, tal como o relatório da OCDE aponta. Não poderá entanto, esta flexibilidade ser, às vezes, usada pela entidade empregadora, pelas empresas, no fundo, para prejudicar, não para prejudicar, mas de forma a que prejudique o trabalhador, ou seja, o trabalhador, se tem essa flexibilidade, pode gerir o seu horário em função das suas necessidades, mas a empresa também poderá depois fazer o mesmo e exigir que trabalhe num horário que, se calhar, poderá prejudicar também o trabalhador. Não é por acaso que na Europa, por exemplo, o chamado problema do direito a desligar tem sido um tema muito quente e muito controverso nessa relação entre os interesses da classe trabalhadora e os interesses das empresas, não é? Portanto, é um tema, como eu dizia, bastante complexo, até porque o mundo é extremamente desigual e, ao mesmo tempo, a economia global está muito interconectada e, portanto, as condições de trabalho em países como a Alemanha ou como a França não são comparáveis a condições de trabalho aos países da Ásia ou mesmo da América Latina e de outras latitudes. Portanto, e como o relatório da OCDE também, o relatório da OIT mostra, é muito claro que é nos países mais desenvolvidos, onde há condições de trabalho mais avançadas, onde há salários mais elevados, que o número médio de horas de trabalho por semana também é inferior. Portanto, há aqui problemas e é por isso que o relatório da OIT também recomenda a necessidade de prevenir, de evitar que as desigualdades continuem de facto a acentuar-se, como tem acontecido entre países do hemisfério norte e países dos continentes do sul. E, portanto, recomenda-se que os governos, os Estados, os mecanismos de regulação e de legislação continuem a dar atenção àquilo que são realmente preocupações da OIT, desde que ela foi criada já há mais de 100 anos atrás, que é a preocupação com o equilíbrio da sociedade, a preocupação com a defesa das classes trabalhadoras e aquelas que mais contribuem para o crescimento económico e, ao mesmo tempo, estão menos protegidas, designadamente porque há tarefas que são extremamente exigentes do ponto de vista do
do manuseamento de tecnologias avançadas, e essas quase sempre estão sediadas nos países do Norte, onde, digamos, a força de trabalho é mais qualificada e onde as condições são diferentes. Mas, ao mesmo tempo, esses equipamentos, como aqueles que nós usamos, os computadores, uma parte muito significativa dessas tarefas é efetuada por trabalhadores em regime muito precário, onde os direitos laborais não são reconhecidos e onde os salários são extremamente baixos. Portanto, a OIT chama a atenção, e bem, para a necessidade de os governos e as instâncias internacionais que velam pela coesão das sociedades também colocar, enfim, as devidas mecanismos de regulação e de contenção para evitar um agravamento ainda maior das injustiças e das desigualdades sociais no trabalho. Muito obrigada, Elísio Estanque, por esta análise, também este estudo, então, que reforça que os horários flexíveis podem efetivamente ser benéficos para tanto o trabalhador como a empresa. Obrigada.